Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio dessa série que Deus tem falado muito comigo. Resultados ou consequências. O que é que você tem escolhido para a sua vida? Se você ainda não segue a gente, já aproveita, segue a gente aqui no canal. Aciona o sininho, deixa o seu like, o seu comentário. Se você não viu os episódios ainda 1 e 2, já vai lá que esse vai fazer muito mais sentido para você. Então seja bem-vindo a mais um Café com Cristo. No episódio 1 e 2, nós falamos muito sobre a história de Davi e iremos continuar falando sobre a história do rei Davi. O que eu quero dizer para você é que no primeiro e no segundo episódio, nós falamos sobre as escolhas certas que Davi fez. Davi foi um homem reto, um homem íntegro. Ele fez escolhas que tornou ele o rei de Israel, um dos mais poderosos, um dos mais ricos e mais respeitado. Mas Davi era homem assim como eu e você. E por várias vezes, Davi fez escolhas erradas e teve muitas consequências com isso também. Consequências que duraram por toda a sua vida e até para depois da sua morte. Dá para imaginar isso? A minha vida e a sua, amigo, ela é exatamente assim. As escolhas mais simples, mais comuns do nosso dia a dia, elas podem ter um efeito extraordinário, gigantesco na minha vida e na sua. O simples fato de todos os dias você comer uma comida saudável, correta, pode mudar toda a sua vida para frente. Eu vejo pessoas hoje com uma idade nem tão avançada, mas sofrendo de colesterol alto, de pressão alta, simplesmente porque passaram a vida inteira comendo coisas erradas, porque não se alimentaram de forma certa, porque não fizeram atividade física. Coisas simples, um passo cada dia, uma caminhada, um andar de bicicleta, um exercício físico e que muitas vezes a gente fica procrastinando. O que eu quero dizer para você é que as suas escolhas, por mais simples que sejam, até aquelas escolhas mais delicadas, como por exemplo escolher a pessoa que você vai casar para passar o resto da sua vida, escolher a faculdade, o curso que você vai fazer, a área que você vai trabalhar, independente se for uma escolha simples ou uma escolha complicada, todas as escolhas trarão para a sua vida resultados ou consequências. E tem um detalhe muito especial que eu queria falar agora para você, baseado mais uma vez aqui na vida de Davi. Todas as vezes que ele fazia uma escolha, perguntando a Deus, consultando a Deus, sempre ele se deu muito bem na vida dele. Mas todas as vezes que Davi fez escolhas sem consultar a Deus, Davi se deu mal. Mesmo quando Davi fazia escolhas que na cabeça dele eram boas ideias, eram ideias maravilhosas, porque nem toda boa ideia é uma ideia de Deus. Eu tenho escutado muito isso lá na nossa igreja, eu acho essa frase a cara do nosso pastor Costa Neto. Queria aproveitar e deixar um abraço para ele, é um cara que tem me encorajado, me incentivado e me ensinado muito. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e olhasse aí 2 Samuel, no capítulo 6, de 1 a 7. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens, levou-os à cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca num carro de bois novos e tiraram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam os carros que carregavam a arca. Aiô caminhava na frente, Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as forças em louvores a Deus, o Senhor, e eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então, Uzá estendeu a mão e segurou a arca. O Senhor ficou irado com Uzá, e por sua falta de respeito, ele o matou. Uzá morreu ali, ao lado da arca. No dia que eu li essa passagem, eu fiquei sem entender. E eu fiquei pensando, nossa, mas que Deus carrasco, cruel é esse? Eu não estou entendendo. Por que Deus eliminou a vida de Uzá nesse momento? Uzá fez uma boa ação, tinha ido lá correr para segurar a arca não cair. Só que um fato interessante, amigo, é que aqui começa dizendo que os bois tropeçaram. Você já viu um boi tropeçar?
É estranho isso, né? Deixa eu te contar o que tem antes disso. Deus havia dado uma ordem para o povo de Israel. Só tinha uma forma para eles transportarem a Arca da Aliança. Eles teriam que transportar a Arca da Aliança com ela nos ombros e somente os levitas poderiam carregar aquela arca. E só quem poderia tocar na arca era de fato o sumo sacerdote. Antes disso, ele chega para o profeta Natan e diz: Natan, eu tive uma ideia. Eu, como rei de Israel, moro num templo todo poderoso e a Arca da Aliança está por aí, de tenda em tenda, então está errado. Eu vou trazer a Arca da Aliança para cá, para a cidade de Davi, para Jerusalém, e vou construir um templo gigantesco para ela. O profeta olha para ele e fala: claro, Davi, óbvio, maravilhosa a sua ideia. Só que no mesmo dia, à noite, Deus se revela a Natan e fala para ele: Natan, diga ao meu servo Davi, eu não quero que ele construa templo para mim. Essa missão não é dele. Eu não preciso que ele construa templo para mim. Quem ia fazer o templo para a Arca da Aliança era o filho de Davi, Salomão. Daí eu já tiro o primeiro aprendizado na minha vida. Observe uma coisa: nem tudo que eu e você estamos plantando hoje nós iremos colher. Tem coisas que nós estamos plantando que somente os nossos filhos irão colher. E tem mais. Tem coisas que nós estamos começando hoje, mas quem vai terminar são os nossos filhos. Será que você consegue entender a profundidade disso tudo? Davi teve uma boa ideia. Ele estava cheio de boas intenções, mas ele não perguntou a Deus. E ele fez as coisas do jeito dele. Quantas vezes na minha vida e na sua a gente não faz isso? A gente acha uma pessoa, acha aquela pessoa incrível, maravilhosa, essa pessoa foi perfeita, foi feita para mim. Você perguntou a Deus se essa pessoa era para você? Antes de você casar, quantas vezes você orou? Seja sincero comigo. Quantas vezes você orou e perguntou a Deus: essa pessoa é para mim, Senhor? Quantas vezes você perguntou a Deus: Deus, o meu coração queima por engenharia, eu quero fazer engenharia civil. Será que engenharia civil é o curso que eu devo fazer, Senhor? Quantas vezes, antes de tomar uma atitude, mesmo achando que era uma boa atitude, você consultou a Deus? Todas as vezes, eu vou repetir, todas as vezes que Davi agiu na palavra, fala muito claro isso, todas as vezes que Davi agiu sem consultar a Deus, mesmo quando ele teve uma boa ideia, ele se deu mal. E todas as vezes que Davi consultou a Deus, Davi se deu muito bem. E aí não para por aí. Os erros de Davi permaneceram, continuaram, porque ele era humano, como eu já falei, como eu e você. E olha o que vai acontecer um pouco mais na frente. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: agora, como é que eu poderei levar comigo a Arca da Aliança? Assim, Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-Edom, que era na cidade de Gade. Isso está em 2 Samuel 6, de 8 a 10. Só que aqui eu quero refletir com você mais um pouco. A palavra diz que a arca chegou na casa de Obed-Edom e ficou ali por 3 meses. E durante 3 meses, olha o que aconteceu. A Arca da Aliança ficou ali por 3 meses e o Senhor abençoou Obed-Edom e sua família. 2 Samuel 6:11. O que Deus queria mostrar para Davi é que o problema não era a arca. A arca era e sempre seria uma grande bênção para o povo de Israel e ela sempre iria estar simbolizando a presença de Deus aonde ela estivesse. Acontece que quando a gente erra, assim como Davi errou, Davi teve 2 comportamentos igual a mim e a você. Ele ficou com raiva, ficou com raivinha, ficou chateado com Deus. Como é que Deus mata Uzá desse jeito? Olha a prepotência do cara. E depois disso, a palavra diz que Davi teve medo. Por quê? Porque ele viu a fúria de Deus, o poder de Deus. Nós somos assim, amigos. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós fugimos de Deus. Nós temos raiva de Deus. Nós ficamos irados muitas vezes com Deus, achando que o culpado das coisas é Deus. Observe, Davi tinha tomado uma atitude completamente errada, mesmo achando que era uma boa ideia, uma boa intenção, mas Davi tinha feito tudo da forma errada, mas no final das contas ele queria culpar Deus. Ele queria, da forma que ele agiu, então não vou mais levar a arca para lá, vou levar a arca para tal lugar, porque essa arca que era para ser bênção está sendo maldição, Deus tirou a vida de Uzá. Quando, na verdade, na hora que a arca chega na casa de Obed-Edom, 3 meses, amigo, ele prospera, é bênção sobre bênção. Então, Davi, ao enxergar aquilo, eu acredito que ele se arrependeu verdadeiramente. Ele pensou: meu Deus, eu realmente fiz bobeira. Eu agora vou fazer da forma correta e vou trazer a Arca da Aliança
realmente para minha cidade. Só que olha como é que Davi faz agora. O rei Davi soube que por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Então, tirou a arca da casa de Obed-Edom e com uma grande festa a levou para a cidade de Davi. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, observe quem era que estava carregando a arca agora, eram os homens, não eram mais os carros de bois. Então ele estava agindo da forma correta. Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. E assim, ele e todos os israelitas levaram a Arca da Aliança para Jerusalém com gritos de alegria e sons de trombetas, segundo Samuel 6, 12, 15. Você agora consegue perceber? Na hora que Davi agiu da forma correta, na hora que Davi fez como ele deveria fazer, como Deus havia ordenado, deu tudo certo. Eu queria que você entendesse de uma vez por todas que assim como Davi, na minha vida e na sua vida, não é diferente. Sempre que nós fizermos escolhas certas, sempre que nós consultarmos a Deus antes, para tomar qualquer atitude, por mais simples que seja. Eu quero mudar de emprego. Ora, pergunta a Deus antes, pergunta qual é o lugar que você deve ir, se você deve pedir demissão, se você não deve pedir demissão, se você começou um namoro, um relacionamento, pergunta a Deus se essa pessoa é para você, se você realmente deve continuar com ela. Para de agir como se você fosse o seu próprio Deus, como se você fosse o Todo-Poderoso. Comece a agir com dependência, como quem olha para Deus, entende, enxerga que tem um ser superior e que você precisa dele. Faça isso. Faça esse teste e depois você me conta o resultado. Se essa mensagem tiver feito sentido para você, eu queria pedir que você compartilhasse com o máximo de pessoas que você puder. Faça com que o Evangelho chegue cada vez mais longe. Seja você também um multiplicador do Evangelho. Nós temos um grupo de WhatsApp, onde nós temos várias pessoas que todos os dias pegam essas mensagens e multiplicam para o mundo inteiro. Essa missão não é só minha, essa missão é também sua. Você pode fazer com que o Evangelho chegue cada vez mais longe. Só existe uma única forma da gente transformar, da gente mudar o mundo. É fazendo as pessoas entenderem a palavra de Deus, as pessoas entenderem Jesus, e aí nós teremos um mundo bem melhor. Deixa o seu like, curte a nossa página, se inscreve no canal, já aciona o sininho e que Deus te abençoe.